Nós estamos caminhando para a parte aí final do Evangelho de Marcos. Temos mais alguns poucos meses aí, alguns domingos, né? Mas já está na reta final, já está em Jerusalém, tá? Então Jesus já está no terceiro ato, que é em Jerusalém. Está aí entre uma semana e poucos dias da crucificação, né, da Páscoa. E hoje, então, nós estamos em Marcos capítulo 12. E com o tema, né, de deem a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Na semana passada nós falamos sobre algumas perguntas interessantes que foram perguntadas. E o tema de hoje é uma dessas perguntas, né? O que é certo fazer, o que devemos fazer. Eu gostaria de ler essa primeira parte de Marcos capítulo 12, a partir do versículo 1. E aí a gente vai até o versículo 9. Diz assim: Então Jesus começou a lhes falar por parábolas. Certo homem plantou uma vinha, colocou uma cerca ao redor dela, cavou um tanque para prensar as uvas e construiu uma torre. Depois arrendou a vinha a alguns lavradores e foi fazer uma viagem. Na época da colheita, enviou um servo aos lavradores para receber deles parte do fruto da vinha. Mas eles o agarraram, o espancaram e o mandaram embora de mãos vazias. Então enviou-lhes outro servo. Lhe bateram na cabeça e o humilharam. E enviou ainda outro, o qual mataram. Enviou muitos outros, e alguns bateram, a outros mataram. Faltava-lhe ainda um para enviar, seu filho amado. Por fim, o enviou, dizendo: A meu filho respeitarão. Mas os lavradores disseram uns aos outros: Este é o herdeiro. Venham, vamos matá-lo e a herança será nossa. Assim eles o agarraram, o mataram e o lançaram para fora da vinha. O que fará o dono da vinha? Virá e matará aqueles lavradores e dará a vinha a outros. Vamos orar. Senhor, nós nos achegamos diante de Ti mais uma vez, Senhor. E desde o começo, o nosso desejo é que o Seu nome seja glorificado, Senhor. Sua palavra seja dado respeito e honra e reverência, Senhor. E pedimos, Senhor, para que o Seu nome seja exaltado, Senhor. A mensagem, Senhor, da Sua morte, Senhor, do Evangelho, possa ser propagada, Senhor, e pregada nessa noite, Senhor. Para a glória do Teu nome, Senhor. Amém. Nós vimos na semana passada a lição da figueira, o qual Jesus estava procurando por fruto. A gente viu o resultado de uma figueira que tinha folhas, mas não tinha fruto, que era uma foto, uma imagem do povo de Israel na religião, numa vida que não condizia com a realidade, onde a religião sobressaía sobre a vida diária, sobre o que era verdadeiro. E a gente vai ver Jesus continua buscando esses frutos. Jesus continua procurando frutos verdadeiros na vida daqueles que se dizem seu povo. Como eu falei, nós estamos aqui alguns dias, perto de uma semana e alguns dias da Páscoa. Em Jerusalém, as multidões se ajuntavam para esse tempo, né? Era o tempo da Páscoa chegando. Então as multidões cresciam aos milhares. Era o costume de qualquer jovem judeu de 20 anos para cima que participasse pelo menos de 3 festas em Jerusalém. Então as pessoas viajavam de toda parte para poder
cumprir com a religião, cumprir com as coisas que eram recomendadas, né, diante do judaísmo. Então eles tem 3 festas que eram bem famosas: a festa do tabernáculo, a festa de Pentecostes e a Páscoa. Uma coisa interessante é que durante esse tempo de procissão e da galera vindo tudo quanto é canto para esse tempo de Páscoa, eles traziam consigo animais para poder serem entregues diante desse tempo. E o tempo propício era dentro desse tempo aí, mais ou menos, onde eles precisavam levar para que esses animais fossem examinados, para ver se estava tudo direitinho, para que fossem aceitos como sacrifício. Então, na verdade, o que a gente está vendo aqui não é diferente com Jesus. Jesus está sendo examinado, testado, interrogado, e então lá na frente entregue como sacrifício o Cordeiro de Deus, o qual não havia nada de errado, não havia nenhuma mancha, não havia nenhuma doença, não havia nada que pudesse fazer com que ele fosse impuro ou não cumprisse todas as regras para que fosse sacrificado. Esse é o nosso Senhor, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. A gente começa com uma parábola. Então, a parábola, a ideia de parábola é uma forma, né, quer dizer, né, lançar ao lado, né, quer dizer assim, falar conforme vai andando e explicando e trazendo entendimento ou não para os seus ouvintes. É verdade que Jesus era um grande contador de história. Ninguém consegue superar a forma que ele cativava as multidões, que ele cativava os seus inimigos, que ele cativava todos aqueles que estavam ouvindo. A gente viu na semana passada que diante de toda coisa dele virar as mesas e tirar os cambistas daquele lugar que era o templo, ninguém se levantou contra ele e tentou parar, porque fala que eles estavam mais uma vez maravilhados com o seu ensino, que era diferente dos mestres da lei e dos fariseus. Então Jesus, ele começa falando por parábolas. Mas eu gostaria de voltar um pouquinho, porque dentro dessa parte de ser examinado e ser testado e questionado, um pouquinho no versículo 11, no capítulo 11, eles perguntam e com que autoridade, a partir do versículo 28, 11, 28, com que autoridade está fazendo estas coisas? Quem te deu autoridade para fazê-las? Então eles tinham esse hábito de arrazoar entre si. Eles tinham esse hábito de não ter coragem de falar na frente dos outros, com medo do que a multidão poderia fazer devido às obras e às palavras de sabedoria de Jesus. Então a sua autoridade é questionada. Jesus, mais uma vez, de forma muito incrível e com uma eloquência, uma sabedoria fora do alto, então ele faz algumas perguntas também. Então eles entendem que não é só eles que sabem fazer esse tipo de coisa para se escolher um lado está errado, se escolher o outro está errado também. Então Jesus termina falando de uma forma quase irônica. Ele fala assim: nós não sabemos, então se vocês não sabem, então também não vou responder nada. E está tudo certo. Vamos seguir adiante. Então, pessoas comuns estavam acostumadas a ouvir Jesus com uma alegria. Ele nunca era chato. Você pode ler através da história, você não vê Jesus chato. Talvez você vê alguns discípulos, talvez você vê algum pessoal, mas Jesus nunca foi chato. Ele tinha uma forma de cativar as pessoas.
Ele era um grande contador de histórias. Ele havia virado a mesa, ele havia falado de toda essa questão dos questionamentos. Então ele começa a ensinar e mostrar, não só através da sua vida, mas através das suas palavras. E então fica muito nítido a diferença da autoridade dele e dos líderes da época, né, os mestres da lei. Era uma coisa muito peculiar de alguém que sabia muito, que tinha uma inteligência muito incrível, rabínica, de dar uma história, fazer perguntas, permitir com que as pessoas tirassem conclusões. É quase como se fosse um método de reflexão na psicologia, de não dar a resposta logo assim de cara. Você então começa a falar de coisas e trazer perguntas de volta e fazer a pessoa se autoavaliar e perguntar. E normalmente, na maioria dos casos, as pessoas lá no fundo têm a resposta. Então é como se elas quisessem ser afirmadas diante do que elas acreditam ou não. Então, ele começa contando essa história que a gente não precisa, gente, de muito conhecimento teológico para poder interpretar essa parábola. Tem algumas parábolas que são bem difíceis, que você precisa tentar entender o que é o termo que foi usado, e saber um pouquinho do contexto, e saber um pouquinho de coisas que não fazem parte do nosso know-how cotidiano, né? Então ele usa essa junção, né, de palavras, né, para e bolas, que quer dizer lançar ao lado. Então, às vezes, parece que essas histórias tendem a esclarecer, outras parecem esconder verdades. Mas a verdade é que ele estava contando a história de si mesmo, do que viria a acontecer e do que, na verdade, já estava acontecendo. Então fala que arrendou uma vinha e alguns lavradores foi fazer uma viagem. Né, o dono. Esse tipo de relacionamento entre proprietários e inquilinos era uma prática comum nos dias de Jesus. Arqueologistas acharam registros de que disputa entre eles também era normal. Olha que interessante, gente. Alguém disse assim: qualquer semelhança aí ao MST é um comentarista famoso. Diz que naqueles dias, quem usasse a terra por 3 anos era tido como dono diante da ausência do dono. Ou alguém que pudesse dizer que era dele. Imagina se o Boulos ouvisse isso, está na Bíblia. Cara, aí ele ia ser apoderado. Jesus não falou nada, gente. Jesus apanhou, morreu. Mas essa era a ideia. Então, só para fazer um pouquinho de contexto, tá, gente? E para não deixar nenhum ponto de interrogação, é errado invadir a terra dos outros, é errado pegar coisa que não é sua, é errado usufruir de coisa que você não trabalhou, tá, gente? Só para evitar a fadiga. E vamos lá. Então, um certo homem plantou uma vinha, colocou uma cerca ao redor dela, cavou um tanque para prensar uvas e construiu uma torre. Depois arrendou a vinha a alguns lavradores e foi fazer uma viagem na época da colheita. Então, Jesus continua com essa questão do fruto. Jesus continua. Ele está apontando para a colheita, ele está apontando para essa questão da uva, ele continua na mesma ideia, né? Ele fala no versículo 2, que ele fala que para receber deles parte do fruto da vinha. Então, assim, Jesus continua na mesma intensidade acerca disso. Aí, então, eles o agarraram, o espancaram e mandaram embora de mãos vazias. E aí, aqui, o que a gente leu até chegar no versículo 6, talvez, se você tivesse alguma dúvida acerca de quem era o filho do dono da vinha, no versículo 6 fica claro. E é uma coisa incrível dentro da interpretação bíblica.
né, no método indutivo, onde a própria Bíblia, nós usamos a própria Bíblia para interpretar a própria Bíblia. Então aqui não é palavras de nenhum comentarista famoso, é que o versículo 6 fala, ele enviou o seu Filho amado. E essa palavra ela não é por acaso, porque se fosse simplesmente um filho qualquer de alguém que era um proprietário de uma vinha, podia ser o filho. Mas há essa ênfase no Filho amado. E dizendo, ao meu filho respeitarão. Talvez eles não deram ouvidos para as outras pessoas. Mas o meu filho eles vão dar ouvido, eles vão respeitar. E aí então os lavradores disseram uns aos outros, este é o herdeiro, versículo 7. Venham, vamos matá-lo e a herança será nossa. Mais uma vez, então, a gente vê um ato de violência. Eles os agarraram, mataram e lançaram para fora da vinha. O que fará, então, o dono da vinha? Uma pergunta extremamente emblemática. E se a gente, então, para pensar um pouquinho, gente, da narrativa bíblica, a gente vai ver que muitos profetas foram mortos, que anunciavam a vinda desse filho. A gente vê os próprios discípulos e apóstolos, né, tiveram a sua vida ceifada por causa desse nome. Então, ao mesmo tempo que está contando essa parábola, que pode ser parecer que uma coisa de história, que talvez que não faça muito sentido, algumas outras parábolas há até um questionamento se aconteceu de verdade ou não. Né? Há uma discussão acerca dessa. Agora, essa daqui não, essa aqui é muito claro. Né? A história diz que Isaías foi cerrado ao meio. A história diz que Zacarias foi morto no templo. Jeremias foi apedrejado. Eliseu e Elias tiveram que fugir. E tantos outros. Tantos outros. Lançados em tantos lugares onde havia sofrimento e havia teste. E por que então seria diferente agora com o filho? Né? Eles fariam a mesma coisa e pior. Então o que fará o dono da vinha? Virá e matará aqueles lavradores da vinha e da vinha aos outros. Vocês nunca leram essa passagem das Escrituras? Jesus então começa a ser enfático acerca, tipo assim, cara, eu estou falando de coisa que faz sentido, tá? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Em outras palavras, que vocês que acharam que se dessem fim no filho do dono da vinha, você iria se livrar. Não, é o contrário. Porque essa parte que foi tirada, ela é a mais importante. Ela é o fundamento de tudo que estava por vir. E você vê que há um certo tipo de tolice nesse enredo. Porque assim, se o dono da vinha, o proprietário da vinha, foi viajar, e ele envia o seu filho, por mais que houvesse essa ideia de que se você ficou 3 anos, a terra era sua, não é herança sua. Não é, nunca seria e nunca será. Porque existe ainda o dono. E o dono, ele vai lidar com as coisas que é necessário lidar. E muito mais quando envolve o seu filho. Você acha que o proprietário ia falar assim, quer saber, perdi meu filho e a terra, está tudo certo. Gente, não faz sentido nenhum. E quanto mais quando se trata de Jesus Cristo, que é diferente de todos os outros filhos. Ele veio para fazer a vontade de Deus e dar sua vida por mim e por você.
e até mesmo por esses lavradores. Essa é uma das coisas radicais que a gente vai lutar para entender. E talvez só vamos entender quando chegarmos no céu. Porque se a gente fosse olhar na perspectiva dos próprios lavradores, a gente ia entender que, cara, quem faz tal coisa, quem pratica violência, maldade, elas não deveriam ter chance de ir para o céu. Essa é a nossa justiça própria, que não passa de trapo de imundícia, como diz as Sagradas Escrituras. E que bom que não é da forma que a gente pensa. Porque talvez a gente estaria, de certa forma, de alguma forma, nesse lugar, talvez, de perdição. Meu pastor costumava dizer, sabe qual é a quantidade, a medida de graça que é ideal para com os outros? É a mesma que a gente gostaria que fosse conosco. Isso aí nos quebra, gente. Quando a gente pensa no fazer a justiça de que as coisas tinham que ser de tal forma, aí se a gente para pensar um pouquinho e fala assim, cara, se fosse comigo. E, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu tive em lugares e vivenciei histórias de pessoas que fizeram coisas horríveis. E algumas delas estavam arrependidas. E você vê o quão miserável a pessoa se encontra e ela sabe do que vai acontecer. Algumas têm que pegar cadeia por 30 anos. Talvez porque fez besteira numa noite, bebeu mais do que deveria, usou coisas que não deveriam. E eles vão ter que lidar isso para o resto da vida. E eles vão pagar tudo que eles têm que pagar. Mas ver alguém quebrado por causa do pecado e saber da consequência de como essas coisas vão suceder e vão acontecer é uma coisa terrível. Porque o único encorajamento que você tem para essa pessoa é de que Deus é bom e Deus perdoa. Mas existe uma lei, o qual todos nós estamos debaixo dessa lei, que rege a sociedade. Então, é uma extrema tolice pensar, né, da forma que eles pensaram. Eles não só fizeram maldade, mas também praticaram violência. E não fica impune. Essa é uma realidade. Nenhuma injustiça fica impune. Pode parecer. Quando eu me converti, eu lembro de ver a situação de algumas pessoas que eram extremamente aproveitadoras. Sempre achavam um jeito de tirar vantagem dos outros. E eu lembro de chegar e falar assim, cara, falar com um dos meus líderes e falar assim, cara, essas pessoas estão prosperando, cara. E a gente aqui, cara, novo convertido, abrindo mão de um monte de coisa. Olha as ideias, abrindo mão de um monte de coisa. Cara, tanta coisa que eu podia estar fazendo aí, cara. Eu estou aqui, ó, servindo Jesus, cara, lendo minha Bíblia, orando. Sem usar droga, sem fazer um monte de coisa. E meu líder falou para mim uma coisa que eu sempre vou guardar comigo. Ele fala assim, Cacá, você nunca vai ver alguém orgulhoso prosperar. Nunca. Pode parecer que está prosperando. Pode parecer. Mas você nunca vai ver. Sabe por quê? Porque o próprio Deus falou que ele abate o orgulhoso. Ele dá graça ao humilde e ele abate, ele rejeita o orgulhoso. Então, aproveitando a lição de um bom líder, ele falou para mim assim, Cacá, você tem que escolher que lado você quer ficar. Se você quer o lado que vai receber graça ou se você vai estar do lado e o Senhor vai se opor. Então, a lição para nós é de que Jesus Cristo é muito melhor e muito maior do que simplesmente alguém
como o filho de um proprietário de uma... Ele é o filho amado. Ele é o filho mais importante, que era capaz de salvar a humanidade. E Jesus, então, ele aplica esse texto. Ele interpreta o texto e ele aplica o texto. Ele está falando assim, ó, o filho é o meu filho. É Jesus Cristo. E ele vai ser morto. Ele vai ser rejeitado, mas ele é a pedra mais importante. Ele tornou-se essa pedra angular, essa pedra que fecha a construção da forma que é necessária fechar. E ele é tudo aquilo que vocês sempre esperaram. Ele é o prometido, ele é aquilo que vocês ouviram que viria para reinar. Diferente do que vocês estavam esperando para esse momento. Mas ele é aquele o qual as Escrituras falavam. E olha a forma que eles reagem. Versículo 12. Então começaram a procurar um meio de prendê-lo, pois perceberam que era contra eles que ele havia contado aquela parábola. Pô! É isso que uma parábola faz. Até então, talvez eles estavam tentando imaginar onde que era essa fazenda, onde que era esse negócio. Talvez até esse momento eles estavam tipo assim, cara, onde será que é isso aí, cara? Está acontecendo, será que é aqui na cidade? Quando, de repente, eles se encontram tomados de dentro dessa história. Eles falam, opa, peraí, está falando da gente, cara. E a resposta não é como meu coração está partido. Eu fiz mal contra o Filho de Deus. Eu preciso me converter. Eu preciso dar minha vida para Cristo. Não. Mais uma vez, procuraram um meio de prendê-lo. Porque perceberam que era contra eles. Mais uma vez, tomados de medo da multidão, eles o deixam embora. E mais uma vez isso nos mostra a soberania de Deus. Jesus, quando estava diante de alguém muito poderoso, ele falou assim, cara, não é você. Cara, eu vim aqui para cumprir a vontade de Deus, cara. Você não é aquele que manda em mim. Deus me enviou e eu vou cumprir até o fim. Então, por isso que eles não conseguiam, de alguma forma, prender ele e matar ele. Porque havia profecias para se cumprir. E tinha que ser na Páscoa. Senão, nós não celebraríamos a Páscoa da forma que a gente celebra como crente, gente. Então, havia toda essa questão de um tempo perfeito de Deus acerca dessas coisas. Essa parte do texto me faz lembrar muito do Evangelho. O Evangelho é uma coisa que a gente tem que cansar, como igreja, de falar. A gente tem que estar saturado dessa realidade do Evangelho. A gente precisa aprender como se expressar e definir o que é o Evangelho. Porque ele é de extrema importância para a nossa fé. O Tim Keller costumava dizer que o Evangelho não é só aquela porta de entrada, o qual nós sabemos, o qual nós proclamamos, para que as pessoas conheçam a Cristo e comecem então uma vida cristã. Mas o Evangelho também é esse caminho a prosseguir até o fim. E é por isso que todo domingo nós nos esforçamos para falar do Evangelho. Porque a gente presume, gente, que tem gente aqui no nosso meio que talvez está com a gente por muitos anos e talvez não se converteu ainda. E precisa ouvir do Evangelho constantemente. Alguém definiu o Evangelho, que é a minha definição favorita, na verdade. O John Piper fala que Deus é o Evangelho. Então, assim, o Evangelho é tudo relacionado acerca de quem Deus é, acerca das suas obras e acerca dos seus feitos e do seu desejo de salvar o mundo.
Mas esse amigo, ele vai um pouco além e ele descreve de forma muito... E eu gostaria que a gente tomasse isso como nosso. O Evangelho é Jesus. Tudo que ele foi, é e será. E tudo que ele fez, faz e fará. Vou repetir. O Evangelho é Jesus. Tudo o que ele foi, é e será. E tudo que ele fez, faz e fará. O que isso nos mostra como acerca de Jesus? Que ele é tudo aquilo que nós precisamos e precisávamos e precisamos e vamos precisar. E tudo que nós precisávamos, precisamos e precisaremos, ele é suficientemente o caminho que nós precisamos para ter essa vida que nos leva ao céu. Então, não é só no ser que ele é, mas é também nas suas obras. Então, de todo o tempo que a gente conhece como passado, presente e o futuro, ele é o Cordeiro que morreu para nos salvar. Em todos os tempos. Então você está aqui hoje, se você é crente no Senhor, você já está perdoado dos seus pecados futuros. Porque Jesus, ele, através do seu sacrifício, ele foi a propiciação, ele foi esse lugar de que ele satisfaz a ira de Deus contra o pecado, por mim e por você. E então, quando Deus, Pai, ele olha para mim e para você, ele não vê mais os nossos pecados. Ele vê o seu Filho. Ele vê a justiça dele mesmo enviada para curar esse mundo doente e caído. Então, quando você pensar acerca de Jesus Cristo e de tudo que ele foi, tudo que ele fez, tudo que ele é, tudo que ele vai ser, ele é tudo que eu e você precisamos no passado, precisamos agora e precisaremos. E nós podemos encontrar nele isso, satisfação para sempre. E aí então a gente vai poder entender de forma melhor, quando João Batista vê Jesus passando e fala assim, eis ali o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele não tira só o pecado do mundo presente, ele tira o pecado do mundo como inteiro, até o dia que todas as coisas vão vir a esse lugar de plenitude, de consumação de todas as coisas. Então, gente, quando a gente pensar no Evangelho, a gente pode pensar nessa realidade, que Deus é o Evangelho, a sua obra acerca do seu Filho, e os seus feitos, a sua história, a sua fala, é o Evangelho qual nós temos a nossa vida, se Deus quiser e Ele quer, se a gente quiser, a gente vai ter essa vida permeada dessa realidade. E existe uma coisa gloriosa acerca dessas boas notícias. As boas novas de Jesus Cristo, capaz de conectar as pessoas mais desconectadas a uma vida centrada em Cristo. Uma vida onde as pessoas que estavam desconectadas das três relações, então ela começa a se relacionar com Deus, então se conecta com Deus. Então ela acha abrigo na comunidade, então ela se conecta umas com as outras. E aí então ela se conecta com o propósito, então ela começa a viver essa vida de propósito e missão no mundo, para a glória de Deus, para a edificação da igreja, por bem-estar da cidade. E a gente vê então tudo aquilo que Jesus propôs para a gente, ganhando lugar. E essa rocha inabalável, o qual nós podemos confiar a nossa vida, nós podemos confiar o nosso futuro, nós podemos confiar a nossa vida, a nossa família, os nossos filhos, os nossos sonhos, gente. E os nossos sonhos mais selvagens, a gente pode confiar na mão dele, de saber que está guardado, de saber que ninguém pode tirar, de saber que tudo que ele deseja cumprir na minha vida e na sua, ele vai cumprir.
E o meu encorajamento nesses dias para algumas pessoas que estão sofrendo é que a sua história não acabou. A minha história não acabou, a sua história não acabou. Por mais que as circunstâncias nos digam muitas vezes que a nossa história acabou, quando nós olhamos para as Escrituras, nós vemos que o Senhor tem um plano de verdade para mim, para você. Fala que eu tenho um plano para você, um plano de bem e não de mal, de um futuro. E nós podemos então nos agarrarmos nessa realidade dessa pedra que foi rejeitada, mas ela é a pedra mais importante. Amém? Ela é a rocha da provisão. A nossa provisão. E aí então a gente se depara com essa realidade, mais uma vez, de uma certa forma de teste. Mas vamos lá, versículo 13. Mais tarde enviaram a Jesus alguns dos fariseus e herodianos para o apanharem em alguma coisa que ele dissesse. Então a primeira coisa que a gente vê aqui, gente... Então mais tarde, depois dessa cena, depois de toda essa coisa, o coração deles não estava maleável, o coração deles não estava num bom lugar. Então eles enviam a Jesus os fariseus e os herodianos para apanharem, né, Jesus em alguma coisa que ele viesse a falar. Uma coisa importante aqui, que é uma realidade até hoje. Quando é para ir contra Jesus, gente, o nome Jesus, o povo de Jesus, o povo faz aliança até com o capeta, mano. Pessoas que jamais fariam. Então, os fariseus e os herodianos eram isso. Eles jamais estariam juntos, jamais andariam juntos, jamais estariam em situação como essa. Porque era como se um outro tivesse... Eram ideias opostas, era um contra o governo um do outro, que esperavam do outro. Era uma coisa horrível e eles estavam juntos. Tipo assim, quer saber? É tipo direita e esquerda de mão dada, em pró do mal. E aí então eles seguem adiante. Então esse versículo 14, eles se aproximaram dele e disseram, mais uma vez lá, mestre, sabemos que és íntegro e que não te deixas influenciar por ninguém, porque não te prendes à aparência dos homens. Olha que desgramados, cara. Mas ensinas o caminho de Deus, conforme a verdade. Aí agora vem. É certo pagar imposto a César ou não? Devemos pagar ou não? A resposta de Jesus aqui, logo de cara, a primeira parte. Mas Jesus, percebendo a hipocrisia deles. Então a hipocrisia, ela se revela de forma muito fácil diante da tolice de muitas coisas na vida, né? Então eles começam elogiando, seguindo de uma pegadinha, e aí então eles fazem essa pergunta, tá, gente? Então, só um pouquinho de pano de fundo acerca disso, né? Então, já haviam essa questão do ano 6, ali depois de Cristo, os judeus já foram forçados a pagar impostos diretamente ao tesouro do imperador. Então essa era uma realidade. Alguns patriotas judeus, né, como os zelotes, se recusaram a pagar esse imposto, porque não queriam reconhecer o domínio de Roma. Faz sentido, né, o domínio romano, como legítimo. Então assim, cara, a gente não reconhece, então a gente não paga. A gente não quer pagar. A maioria das pessoas pagava de má vontade. Se você já assistiu The Chosen, dá para saber um pouquinho como é que é. Se você não viu, dá tempo ainda. Mas todo mundo odiava. Então, desde essa época, ninguém gostava de pagar imposto. E não tem ninguém que fala assim, nossa, eu amo pagar imposto. E imposto é uma coisa que, cara, eu trabalho pensando em pagar imposto. Não temos pessoas aqui nesse meio e nem em nenhum lugar. E a coisa que é louca é que não era apenas dinheiro, né? Mas também o princípio de pagar essa questão do opressor romano. Essa era a coisa, né? O coração da coisa. Para a gente que reclama do imposto de hoje, deve reclamar, porque realmente é um imposto muito alto, muito caro, injusto.
3 impostos, né, foram colocados aí pelos romanos, tá, lá na Judéia. O primeiro era o imposto sobre a terra, que era de 10% de todos os grãos e 20% de todos os vinhos e frutas. Foi daí que tem o dízimo de 10, de 20. Tá? O segundo era o imposto de renda, que correspondia a 1% da renda de um homem. E o terceiro era uma taxa paga por homens de 12 a 65 anos e mulheres de 14 a 65 anos. Olha que legal isso aqui, gente. Não, mentira. Cara, com 12 anos a galera acha que, tipo assim, cara, vou só crescer na asa do pai e da mãe, não preciso pagar boleto. Vou mandar essa mensagem para os adolescentes aí que estão reclamando da vida. Isso era 1 denário por ano, cerca de 1 dia de salário para um trabalhador. Vou poupar as minhas de algumas coisas. Gente, é verdade, tá, gente? Com toda seriedade agora. Impostos são necessários. São necessários. Cara, desde que eles deveriam cumprir o seu propósito, né? Essa é a verdade. Ser regido por um povo, cara, honesto, que gerasse, né, ruas melhores, segurança melhor, educação melhor. Mas o que a gente vê é que não é isso. Então, desde então, a gente vê que o povo sem Deus e um povo diante da corrupção é uma coisa horrível que ofende a dignidade de Deus, né? E acaba ganhando lugar até no espaço religioso. E a gente vê toda essa discrepância de como lidar com finanças, né, diante do movimento onde dinheiro é uma coisa mais importante do que sua vida, né? Até mesmo no meio neopentecostal, evangélico, de alguma forma, né? E a pergunta é, pagar ou não pagar? Então, mais uma vez, colocando Jesus numa armadilha, né? Se ele concordasse que o imposto deveria ser pago, Jesus, então, ele parecia negar a soberania de Deus sobre Israel. Tá? Ele perderia o apoio popular, e se Jesus concordasse que o imposto não deveria ser pago, ele se declararia abertamente inimigo de Roma e seria tratado como revolucionário. Algumas pessoas queriam isso e querem isso até hoje. Então, alguém disse assim que dá para ver como se fosse um sorriso assim presunçoso e satisfeito dos fariseus e dos herodianos ao lançar essa pergunta para Jesus. E aí, então, eles acharam que Jesus ia falhar, e então eles teriam tudo aquilo que eles queriam ter. Mas o tiro saiu pela culatra, né? Então, Jesus entende a hipocrisia. Jesus, ele pergunta, então, por que vocês estão me pondo à prova? Ele sabe que ele está sendo testado, né? E aí, então, ele começa a lidar. E o que ele fala? Traga-me uma moeda ou um denário. A primeira observação aqui é que Jesus estava sem carteira e não tinha uma moeda. Então, alguém disse no passado, né, que Jesus era extremamente hospitaleiro sem ter casa e ele era incrivelmente generoso sem ter salário. Então fica aí uma lição, aí, uma nota de rodapé para o futuro. Um denário que deram para Jesus havia, né, a cabeça de Tibério, o imperador romano, que estava reinando. Em torno de sua cabeça estava escrito a abreviação Tibério César, ou Divino Augusto, como conhecemos. No verso estava o título de Máximo, né, Pontifex Maximus, declarando que César era o sumo sacerdote do Império Romano. Então, enquanto Jesus segurava essa moeda, ele sabia que o governo de César logo perfuraria sua mão. Olha que incrível isso. E crucificaria. No entanto, ele ainda disse, pague seus impostos ao governo romano. Dê a César o que é de César. Né? Então, de quem é essa imagem e essa inscrição?
Jesus essencialmente disse: você reconhece a autoridade civil de César quando usa essas moedas. Então, ele foi para a lógica. Ele foi para a lógica, e quando nós vamos para a lógica, nós entendemos, por exemplo, no Brasil, se você não pagar imposto, de alguma forma o leão vai te achar. E se te achar, cara, uma hora você vai ter que pagar tudo e é melhor pagar direitinho, tá, gente? Sabe uma coisa incrível acerca do imposto, acerca da prebenda pastoral? É que você não pode ser fichado como pastor, mas ainda assim você paga um imposto todo mês, que não é revertido em INSS. É um bônus pro pessoal, para ir para a cueca de alguém aí. E tem até 13º essa taxa. Tá? Então é incrível. Então, Jesus está dizendo, em outras palavras, gente, nós somos cidadãos do céu, isso é verdade. Mas somos da terra também. E na terra nós precisamos ser um povo que é um povo coerente, é um povo que sabe ser um cidadão e que sabe viver aqui nessa terra como alguém que está indo para o céu, mas que não é maluco, né? Sabe essas coisas, meu corpo, minha regra, essas coisas, isso é ilusão, gente. Isso é ilusão, tá? Porque você vive debaixo de um governo, de um sistema. E é lógico que vai ter coisas que a gente vai ter que se impor. E quando chegar a hora, a gente vai se impor, gente, tá? Só se você tem alguma dúvida acerca disso, qualquer coisa que vier a afligir, né, a nossa fé, as escrituras, cara, a nossa liberdade de culto, nós vamos nos levantar. Mas a gente não é um povo chorão que qualquer coisa, sabe, parece que está indo contra. Não, tem coisa que é normal. E Jesus, então, ele normaliza isso, né, acerca disso. Então, vocês deem a César o que é de César, cara. Vocês cumpram com o seu papel como cidadão. Você paga os seus impostos. E aí, então, vem a outra coisa, e o que é de Deus, né? Dê a Deus o que é de Deus. Assim como é importante dar a César, devemos também dar a Deus o que é de Deus. A moeda pertencia a César, porque a sua imagem estava estampada nela, mas nós estamos com a imagem estampada do nosso Deus. Dos dois lados. Por onde nós andamos, nós carregamos a imagem e semelhança de Deus. Então, pensar de dar a Deus o que é de Deus vamos viver essa vida, coerência, de uma forma que exala Deus e manifesta Deus com as nossas ações. Então, terminando, o que significa para nós? Nós somos cidadãos da terra, nesse estado, nessa cidade. Nós temos que pagar impostos, mas nós somos cidadãos dos céus e nós precisamos pertencer a Deus, viver de forma digna, viver uma forma de submissão e louvor, de uma forma que honra a Deus em todos os lugares que a gente venha colocar os nossos pés. Que coisa incrível é poder ouvir de pessoas que estão em lugares extremamente difíceis e elas estão honrando Deus. Elas são diferentes. E essa é uma das coisas incríveis. Nós devemos nos entregar a Deus porque a sua imagem está estampada em nós. Nós somos a imagem e semelhança do nosso Senhor. E quando nós falhamos com isso, nós falhamos miseravelmente. Porque não deve ser assim. Nós devemos parecer com o nosso Senhor. Alguém disse, né? Dê a moeda a César, mas entregue sua vida a Deus. Pode ser apropriado que você morra, né, por seu país, mas somente Deus vale a pena. Em muitos lugares, as pessoas são chamadas para defender o seu país. Mas a gente é cidadão do céu, do Senhor dos Exércitos que nos alistou e nos chamou. Não fomos livres do excesso de contingente, nem por alguma debilidade que talvez o exército nos liberou. Mas nesse exército do Senhor tem lugar para todos nós. Essa resposta está cheia de sabedoria, estabelece os limites, regula os direitos e distingue a jurisdição dos dois impérios, do céu e da terra.
E qual a resposta deles diante disso, gente? Mais uma vez. Chama o pessoal do louvor. Eles se maravilhavam com ele. Eles se maravilhavam, mas eles não mudavam o coração, gente. Havia um sentimento de maravilha, mas o coração não era transformado. Isso nos mostra tantas coisas, gente. Que às vezes a gente pensa que se algumas pessoas enxergarem, verem milagres, sinais, ou ver o próprio Senhor aparecendo, as vidas delas vão ser transformadas. E esse texto aqui nos mostra que não foi o suficiente. Imagina estar diante do Senhor, face a face com o Senhor. E ainda assim, eles não tinham o coração no lugar correto. Então, gente, a aplicação para a gente terminar é que a gente cumpra o nosso papel aqui na Terra como cidadão de Curitiba, ou seja, de onde for. Porque a gente está debaixo de uma lei que rege a nossa nação, mesmo corrupta que seja. Mas nós temos um lugar que está estampado em nós, eternidade, e qual nós somos cidadão dos céus. E como cidadão dos céus, nós devemos viver de uma forma que, quando nós vivemos aqui na terra, traga um gostinho, uma sombra de como é no céu. Então, quando Jesus ensina os seus discípulos a orarem, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. É uma forma de mostrar que no céu Deus ele é venerado, adorado. Ele sempre tem sim dos anjos. Ele sempre tem sim dos seres celestiais. Ele sempre tem louvor constantemente sendo entoado e levantando o seu nome ao lugar mais alto. E tem reverência e maravilha. Então a gente pode ouvir os anjos cantando santo, santo, santo. Imagina como seria isso aqui na terra. Mas quando nós vivemos essa vida de obediência, é como se nós trouxéssemos isso. As pessoas começam a experimentar um pouco do céu. E elas começam a ter desejo e saudades. Agostinho falava, saudade de um lar o qual elas nunca conheceram. Vamos colocar de pé. E eu espero que nessa noite, nesse domingo de carnaval, a gente possa ter saudade desse lar, gente. De saber, de sermos lembrados que nós estamos aqui como peregrinos. Estamos aqui de passagem, mas nós não queremos passar despercebido e somente estamos aqui esperando o céu. Nós queremos viver aqui uma forma que agrada Jesus Cristo. De uma forma que exala o seu nome, de uma forma que o amor dele é expressado através de nós para tocar a vida de pessoas que precisam do amor do Senhor. Amém? E que o Senhor nos use para a sua glória. Que o Senhor nos dê graça de sermos coparticipantes dessa realidade de trazer o seu senhorio sobre a vida das pessoas que não conhecem o Senhor. Eu creio que todos nós temos pessoas da nossa família, os nossos amigos, que não conhecem o Senhor. E talvez nesse instante eu gostaria que a gente parasse por um instante e a gente orasse por essas pessoas. Orar por esse povo do carnaval. Orar por esse povo que está buscando. Para quem assistiu o filme da Calvary, né, tem uma hora que o Lani, ele fala assim, para o pastor Chuck, ele fala assim, esse povo, eles têm um desejo de conhecer o Senhor, e eles estão buscando em todas essas outras coisas. E é assim até hoje. Eles estão buscando e nos lugares errados. Vamos orar?